Olá, muito prazer, me chamo Pedro, sou o host desse canal e venho aqui trazer um vídeo hoje de homens que têm preço, não conseguem entender, homens que têm valor. Quando eu falo homens, eu estou falando do ser humano. Bom, parece ser uma questão muito evidente que pessoas que possuem valores, nós conseguimos entender o preço nas coisas, porque entendemos o valor que aquilo transmite para nossas vidas. Conseguimos, por exemplo, entender a funcionalidade de um sapato, que é cobrir os nossos pés, dar um certo conforto para a nossa caminhada, para a nossa corrida. Conseguimos perceber o valor do preço das coisas, por exemplo, de uma casa como esta. Em um país, por exemplo, na Europa, tem um custo muito mais elevado do que em um país como o Brasil. Mas dificilmente pessoas que têm preço, que elas precificam tudo, que são extremamente materialistas, elas dificilmente conseguem entender as pessoas que têm valores. E isso pode parecer contraintuitivo, já que na cabeça delas todos nós temos um preço. Todos nós temos uma medida em que os nossos valores, nossos princípios deixariam de importar. E é aí onde mora o problema. Existem pessoas que não se importam com o dinheiro que você oferece a elas. Elas não se importam com você jogar centenas de milhares de reais ou centenas de milhares de dólares, ou até milhões, em certos casos, na cara delas. Elas não vão passar por cima daquilo que elas acham correto só para fazer o errado e ganhar um pouco daquele dinheiro. Mas pessoas que têm preço não se importam com isso. Elas acham que qualquer um pode ser comprado. É só uma medida de quando. E é aí onde mora o problema. Nós conseguimos entender aquelas pessoas que têm preço. Porque é sim muito fácil de você entender uma pessoa que qualquer coisa é medida em números. Mas quando você vai buscar entender o âmago de uma pessoa que não tem preço, uma pessoa que possui valores, princípios, uma ética moral forte, aí se torna mais complexo. Porque pessoas que possuem uma ética de princípios familiares, uma família bem estruturada, uma casa, possui o básico para sobreviver, essa pessoa já tem o básico ali fornecido para ela, ela não vai se vender por qualquer migalha. E se ela for uma pessoa de fato de princípios fortes, enraizados em sua mente, ela não vai se vender. E uma vez eu vi um rapaz falando assim, todo mundo tem preço. Qualquer um tem preço, e eu me peguei pensando, tá, tudo bem, todos nós temos preço. Esse rapaz era um pai de família, né? E aí eu perguntei para ele, eu me virei e perguntei para ele, então qual seria o preço, por exemplo, para você matar sua família, para você matar sua filha? Você acha que teria um preço para isso? E aí ele ficou sem resposta, porque ele vinha constantemente falando que todo mundo tem um preço, que qualquer coisa pode ser comprada. E aí quando ele se viu diante dessa pergunta, eu acho que para ele não falar alguma coisa que talvez fosse contra os princípios dele, mas que também não passasse por cima do ego inflado dele naquele momento, ele ficou calado. Mas ao mesmo tempo, esse silêncio demonstra que o ego dele, o fato dele realmente ver o mundo inteiro como métrica de número, um do lado do outro, ver tudo como algo comprável, desde o tempo de uma família até os princípios de uma pessoa, isso demonstra que ele, de certa maneira, já está corrompido. Mesmo que ele não queira admitir, mesmo que as pessoas não parem para pensar nisso no seu dia a dia, nós muitas vezes fazemos as coisas só pelo reflexo social que aquilo nos traz, não por aquilo que de fato se dá de bom com aquela atitude.
Pode parecer confuso isso que eu estou falando, mas muitas vezes você dá bom dia para as pessoas que estão morando na mesma casa que você, não porque você gosta delas, ou no mesmo prédio, mas simplesmente para manter o status social de que você é um vizinho gente boa. E de que vale isso? Você só faz as coisas boas porque você quer o status daquilo ou porque você de fato é uma pessoa boa? A verdade é que pessoas que têm princípios muitas vezes reconhecem que são pessoas ruins, que elas são sim capazes de fazer as piores atrocidades do mundo, mas que elas conseguem resistir às suas tentações. As pessoas que têm preço geralmente se fingem como escudos de moralidade, como pessoas que são intocáveis, como pessoas que são de fato santas. Mas quanto mais santo você se autopronuncia, quanto mais santo você se autoproclama, quanto mais santo você se autodiz que é, mais eu percebo o parâmetro de que essas pessoas simplesmente são mentirosas, de que essas pessoas passam por cima umas das outras como formigas no formigueiro, como baratas, como hienas, devorando umas às outras no meio do processo de devorar a carniça de um animal morto. E isso é muito triste. Você machuca aqueles que estão ao seu redor por dinheiro, por uma medida numérica vazia. E aí depois que você conseguir esse dinheiro, o que você vai fazer? Você vai comprar uma mansão? Você vai comprar um carro? E aí você vai se deparar com aquele bem material que sim, até tem um certo sentimento de realização por um curto período. Mas então a ganância vai te fazer logo depois querer mais e mais e mais. E aí você volta a dizer que todas as pessoas ao seu redor têm preço, mesmo aquelas que possuem valores. Você está vivendo pelos seus valores ou pelo preço que você busca? Você é de fato uma pessoa que é tão boa assim quanto você se autoproclama? Ou você só é bom para com os outros por um prestígio social que você tem, para manter o seu status de que é uma pessoa empática, de que é uma pessoa amiga de todo mundo, mas quando você está sozinho, você sequer lembra de alguém que não seja você mesmo? Eu passei um tempo sumido e eu fiquei peguei me pensando nisso nas últimas semanas. Andei meio sumido e eu não queria postar um vídeo qualquer, mas eu fiquei, cara, esse é um assunto que de fato pode ajudar as pessoas a pensar um pouco. Será que elas estão vivendo para serem boas de fato? Será que elas têm valores, têm princípios, ou elas só fazem tudo, todo santo dia, para mostrar para os outros que elas são boas? Entre aquilo que você faz no escondido e aquilo que você faz na frente dos outros tem um abismo enorme. Não de maneira lúdica, mas de maneira literal. Quando você está sozinho, só você e seus pensamentos, o que você faz? O que você pensa? Você acha que você é de fato bom? Ou você só se faz de um dançarino no baile de máscaras? Bom, independente da resposta, não precisa se expor aqui nos comentários. Mas reflita sobre isso. Em um mundo onde as pessoas são más na maioria das vezes, admita-se como mal para você entender a sua verdadeira natureza e buscar ser melhor. Eu acho que esse é o melhor caminho. Depois de tanto tempo, parei para pensar que ninguém é bom de fato. Só fazemos as coisas por conveniência e pode parecer
triste pararmos para pensar que o ser humano é tão interesseiro assim, mas ao mesmo tempo te dá um certo alívio de reconhecer a sua natureza e buscar ser melhor apesar disso. Porque quando você tem autoconsciência do seu egoísmo, do seu autocentrismo, do seu egocentrismo, você deixa de mão. Você simplesmente fala, faz sentido eu deixar isso um pouco de lado. Faz sentido eu escolher dessa vez ser uma pessoa boa. Não pelo prestígio que aquilo vai me trazer, mas de fato, pela mente aquilo vai retornar. Que Deus abençoe cada um de vocês, Brasil acima de tudo, Deus acima de todos, e valeu.